Eu pergunto a vocês, ao nosso prezado convidado, a nossa querida professora, viu como eu tô formal agora? Mas muito! Mas isso já está valendo? Já está no ar? As pessoas já estão vendo? No momento, maestro Norton, nós temos ainda 21 pessoas, mas a nossa expectativa é de ter aproximadamente 100 pessoas. Então, como o trânsito pode estar muito ruim para o pessoal chegar... Mas essas 20 que estão, elas já estão nos vendo? A gente falar já isso estão tudo aí? nos vendo, já estão nos vendo, sim. Já. Então, não posso falar muita coisa imprópria. Não, pode sim. Tudo que o senhor fala não é impróprio, não. Nós temos aqui o Alisson, o Custódio, a Dayana, a Denise Cury, a Regina Vilela, a Elza Maria, a Glaci, a Kelly, a Maria Alice, o Maurício, a Milena, o Márcio, o Rafael, a Rosa Regina Mel, a Semar, o Sérgio Serri, doutor Tótila, caro amigo, e a Ângela Barra. Nós, olha só, a Ângela Barra. Parece que eu estou fazendo uma lista de chamada, né? Lista de chamada, mas não. Realmente é uma expectativa muito grande, uma alegria muito grande, né, Clarice? Diga, Clarice, fale você. Não, hoje, cada vez que eu abri aqui o celular, tinha mais pessoas inscritas. Então, estamos com quase 140 inscritos. Então, vamos ver que as pessoas vão entrando gradativa, mas dá uma alegria muito grande que temos pessoas do Brasil inteiro. Verdade, verdade, verdade. E acabei de receber um aviso da minha filha Lúcia, que hoje em dia é minha chefe, minha filha que toma conta das coisas para mim. Ela avisou que tem algum problema de colégio com meus netinhos gêmeos e não vai poder entrar, viu, Clarice e maestro Norton Borozovski, mas deixou o grande abraço a todos, então. O Solar do Rosário é isso, é meio informal. A Milena está dando boa noite. A Milena entrou? Já. Milena, fale alguma coisa, Milena. Ela consegue falar? Será que ela sabe que tem que ligar o microfone? Microfone. Eu não estou vendo. A nossa professora, querida professora de piano, a Pauline Goltz, também entrou agora. Que bom! As cadeiras, eu fico imaginando as poltronas se enchendo de pessoas assim para aplaudir. O padre Antônio Carlos Ferreira entrou também. Padre Ferreira. Olha, a Pauline já deu, o Márcio, sim. O Antônio, o padre Ferreira, né? Também padre Ferreira que nos abençoa sempre. A Regina, quando ele vier a Curitiba, ele vai avisar para a gente levá-lo aí no Solar, tá? Perfeito, nós queremos sempre bênção. Eu nunca a primeira pessoa, o primeiro padre que nos abençoou foi Frei Miguel, o querido e falecido Frei Miguel. Nunca esqueço, foi tão bonito, e agora Padre Ferreira irá. Mas é isso, então a música vai nos presentear mais uma vez com tanta coisa boa. Aqui tem o Rafael Matos, deixando um abraço caloroso para você e para a Glaci. A Kelly. Estou recebendo um tchau da Kelly, eu acho que é lá dos Estados Unidos. Estamos indo longe, maestro. Estamos indo já longe. tem um da Polônia, agora dos Estados Unidos. A moça do Solar está perguntando se quer que libere alguém para falar. O que você acha, Regina? Milena, diga para a Milena dar uma palavrinha. A Kelly também, que está nos Estados Unidos. A Milena acho que está querendo falar. O meu microfone emudeceu, ela falou.
Tem que ver se ela sabe que tem que clicar do lado esquerdo no microfonezinho. Milena, se você estiver nos ouvindo, tem um microfonezinho que tem uma listinha assim, bloqueando, é só clicar em cima que ele libera. Acho que ela vai conseguir, já está aqui. Ah, só o responsável pode liberar o microfone, Regina. Na forma que está, eu recebi com Quem é recado. o anfitrião? Clarice, o Solar do Rosário e você. Mas eu não mexo o microfone, mas de jeito nenhum. Depois do susto que eu levei, eu vou deixar só... Então, eu peço, eu acredito que seja a nossa secretária Dani, que está, se pode liberar 2 microfones da Kelly, que não está aparecendo, para ela não está aparecendo nem o microfone, ela disse, e para Milena. Dani, veja o que você consegue aí. Olá, estão me ouvindo agora? A Kelly. Mas é que ela liberou. Eu acho que eu estou em Curitiba, não estou nos Estados Unidos, não. Então que outra bom, Kelly. Deve ser outra. É que é o seguinte, na forma com que foi configurada a reunião, não aparece nem o microfone, nem a câmera para as pessoas habilitarem ou desabilitarem. Eu acho que só quem agendou a reunião é que agendou configurando desta forma. Então, se vocês não liberarem, as pessoas não conseguem falar. Aí tem que liberar pessoa a pessoa. Eu acho que vai ser assim, pessoa a pessoa, na hora das perguntas. Você tem razão, é porque essa característica da plataforma, o webinar, é assim, como é um número maior de pessoas, eles limitam. Eu não sei por quê, são mistérios da tecnologia. Não, é a forma com que você configura e agenda a reunião. Você Entendi. pode agendar a reunião bloqueando os microfones e a câmera, ou você pode deixar tudo aberto e você bloqueia quando você quiser. São opções na hora de você agendar uma reunião. Entendi. Exatamente. Então, se alguém quiser falar, levanta a mão no chat. Agora entrou. Agora que entrou. É liberar a Milena. Então oi, Milena! Que bom ver vocês, que prazer, que saudade. Uma alegria muito grande. Eu estava aflita porque não estava ouvindo nada. Foi uma questão aí mesmo. Tudo bem com você, Regina, Clarice? Tudo ótimo, Milena, com saudade de você. Pós-pandemia, vamos ver se o Solar do Rosário reúne todas essas pessoas maravilhosas e todos esses convidados também que estão nos ouvindo. Nosso auditório cresceu, agora tem quase 300 lugares, então é o lugar adequado para a família Morozovski, que é a família que nos honra com toda essa parte musical e cultural em Curitiba. Eu estou acompanhando e muito feliz de ver o progresso, né? E esse auditório certamente vai ser um show. Que bom, Milena. Obrigada. Um beijo grande para você, Regina. E para outro para você. Saudade, Milena, saudade. Olha, já temos um abraço aqui do Sérgio de Ribeirão Preto. O Sérgio. Oi, Sérgio. Flautista. Flautista. Grande flautista. Tocou comigo lá na orquestra, no tempo que eu fui titular da Orquestra de Ribeirão Preto. Ele um flautista muito bom. Que bom que ele está aí. Prazer. A gente vai se habituando com as coisas, né? Estão entrando, tem que esperar. Estão entrando. Regina. Muita gente andando boa noite, muita gente escrevendo um abraço para o senhor Norte e dona Glaci, meus pacientes preferidos, o Márcio colocou, Rafael, muita gente. O padre Ferreira aqui também.
gratidão à Regina, ao Norton, né? E por estar aqui conosco, né? Nós é que devemos tanta gratidão ao Padre Ferreira. Mas assim a gente vai se comunicando e as pessoas estão entrando. Eu faço uma proposta ao maestro Norton Morozowski e à Clarice para sermos britânicas, quando já deixamos um pouquinho de ser, mas 19h10, às 7h10, nós podemos começar, então? Sim. Tudo bem? Porque maestro Norton Morozowski, nós teríamos que ficar muito tempo para saber toda essa trajetória. Eu inauguro esse momento muito especial do Solar do Rosário com a conversa com maestro Norton Morozowski. Maestro, é uma honra, eu agradeço muito sua presença e eu também agradeço a nossa querida professora e também musicista Clarice Miranda, que tem trazido essa alma musical para o Solar do Rosário. Tudo que eu disser agora será pouco junto do que vocês vão escutar pela Clarice e pelo nosso entrevistado e convidado, maestro Norton Morozowski. A noite é de vocês. Bem, dona Regina, então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-la e cumprimentar a todos que estão aí e dizer que o prazer é muito grande de estar com vocês, e eu tenho seguido já algumas lives feitas, e é realmente sensacional poder estar com as pessoas, principalmente nessa época de pandemia, que a gente sente falta das pessoas, a gente sente falta da música, a gente, né, sente falta das artes em geral. Então, é um prazer enorme, né? E a Clarissa, que eu conheço de tantos anos, para não dizer que desde menina, foi um prazer reencontrá-la, assim, depois de tantos anos que a gente... Quer dizer, a gente se encontra de quando em quando, mas é melhor não falar no tempo, porque o tempo vai passando, né? Então, é um prazer enorme estar aqui. Aliás, abrindo um parênteses, eu queria também cumprimentar aqui publicamente por essa maravilha que eu vim a conhecer na semana passada, que é o Teatro Regina Casilo. Acho que isso é um presente que a cidade de Curitiba recebeu, vai ficar na história, realmente, é um auditório maravilhoso, e eu espero que nós possamos fazer muita música e muita música de qualidade lá. É todo seu. Boa noite a todos, muito bem-vindos ao 8º Falando sobre Música, né? E hoje nós temos pessoas de todo o Brasil. Temos de Goiás, temos paranaenses, né? Curitibanos, a maioria, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Estados Unidos, né? Vou hoje compartilhar aqui a tela para fazer uma apresentação da grande personalidade que nós estamos, a honra de entrevistar hoje, nessa noite, né? O Norton, além de grande amigo de muitos anos, né? Ele é um exímio flautista, ele é um maestro nato e é exemplo de trabalho, de pesquisa, inteligência, sensibilidade e também de simplicidade, né? Ele faz parte da academia, da cadeira 24 Academia Brasileira de Música, né? Junto com grandes nomes brasileiros, tem mais de 40 CDs gravados, inúmeras gravações, que até foi assim difícil de compilar tudo, de tanta coisa que ele tem, com as principais orquestras, não só regendo, como tocando flauta, como também tocando e regendo com a sua flauta. Foi o fundador da Orquestra de Câmara de Blumenau, que foi uma referência da música brasileira de qualidade, né, no Brasil e internacional.
Ele criou o Festival de Música de Londrina, né? Diretor e fundador do Festival de Música de Londrina, fazendo já 40 anos de festival. Foi o criador do Festival de Música de Câmara de Blumenau. E assim, são inúmeras coisas para falar que ele levaria mais tempo do que o necessário, que a gente quer conversar com ele. Mas é importante falar também que o Norton fez um grande estudo de flauta, né, com esse talento que ele tem, que já vem de família, isso, com o grande flautista na Alemanha chamado Aurélie Nicolet, que foi um dos maiores flautistas do final do século XX, era o flautista solista de nada mais, nada menos que a Filarmônica de Berlim. Agora eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a olhar um pouquinho e rapidamente visualizarmos um pouco a respeito do nosso querido convidado de hoje. Então, hoje nós temos o 8º falando sobre música, já com alguns convidados assim, ilustres, né? Nosso convidado hoje é o Norton, que é um músico extraordinariamente talentoso, né? Que vamos ver assim na sequência. E vou começar colocando essa placa. Essa placa é uma placa que tem na Ópera de Arame, aqui em Curitiba. Eu tive presente nesse concerto. É tão importante esse concerto, né, que tem uma placa. Por quê? Porque o Norton fez duo com Jean-Pierre Rampal, que era considerado o maior flautista do mundo, né? E ele fez algumas observações e críticas, que existem críticas de jornais e escritas em revistas e gravadas do mundo inteiro, né? Do New York Times, Tchecoslováquia, Áustria, enfim, o mundo todo. Mas eu vou ler o que o Jean-Pierre Rampal, esse grande flautista, disse a respeito de Norton. Ele falou: além de ser um flautista excepcional, Norton Morozovich é um artista de elevada estatura artístico-musical. Faz parte dos colegas com quem tive a máxima satisfação de fazer música em conjunto. Aqui está o Norton, jovem, né, com o Rampal. E vou colocar um pouquinho, Norton, que aí aconteceu no Teatro Guaíra. Só para a gente ter ideia, vamos pôr um filme preto e branco e tudo, mas é de uma virtuosidade essa peça. Vamos ouvir, então, um pouquinho. Cortar porque não tem, mas vamos seguir. Então aqui nós temos um Norton que vem de uma família assim que é um dos pilares da cultura do Paraná. Nós temos à esquerda Milena Morozovich, que trouxe para o Brasil, foi o primeiro curso de música moderna do Brasil, foi a Milena que trouxe. E a Milena estudou também com diversos nomes, entre os grandes nomes que ela estudou foi com a Martha Graham, né? Que vem a ser, assim, para a dança, o que é o Stravinsky para a música, o Picasso para a pintura, né? E aqui tem uma foto que ela está mostrando do pai desse trio fantástico, que vem a ser o Tadeu, né? Que trouxe o balé para
Curitiba sendo a segunda escola de balé do Brasil, por questão de meses, não foi a primeira, né? A primeira foi no Rio de Janeiro. Então, vejam que quanto a gente deve a eles, né? E que família talentosa. O Henrique, né? De Curitiba, o Henrique de Londrina, o Henrique do Paraná, o Henrique do Brasil, né? O Henrique Morozovich, também um talento, pianista fantástico, compositor de mais de 50 obras. Então, esses são consagrados internacionalmente, esse trio Morozovich, parabéns. Morozovich, se eu for colocar todas as fotos que eu achei de você com os grandes nomes, nós não vamos fazer outra coisa hoje. Mas aí eu coloquei aqui Kurt Masur, né, com o grande maestro. Aqui nós temos o nosso querido Nelson Freire. Aqui nós temos o Antônio Menezes aqui do lado, né? Garoto ainda. Fantástico. E temos aqui um trio, que é um trio também importante, porque quem está aqui na primeira parte é o Gebran Sabag, né? Irmão do Osmar Sabag, compositor e pianista. O Norton, né? Tocando o seu contrabaixo. E ali no fundinho está uma pessoa chamada Guarani Nogueira. Gente, a bossa nova deve aos curitibanos, porque o Guarani Nogueira foi que fez o ritmo na bateria da bossa nova. O João Gilberto escolheu a dedo, né? Então, aqui vocês vejam que maravilha. Já mostrei para vocês Norton tocando flauta, vocês viram o Norton aqui com o contrabaixo, e na semana passada, Norton esteve no auditório Regina Casilo e deu um show ao piano. Multi-instrumentista, né? Imagina. É verdade. E temos e a tua simplicidade, né, Norton? E temos ele tem um anjo da guarda na vida dele, uma mulher extraordinária que eu achei tão bonito, Norton, quando você me disse, entreguei minha vida a ela. E ela tem uma luz própria. Ela é uma grande pianista, a Glacia Antunes de Oliveira, doutora em música, faz revisões de obras, entende bastante da política e cultura musical, excepcional. Então, assim, aqui o Norton já se apresentou com as principais orquestras brasileiras, grandes orquestras do mundo e grandes teatros pelo mundo, né? Nessa sua trajetória riquíssima, né, de músico. Temos aqui no Carnegie Hall, na Sala São Paulo, né? Apresentou mais de uma vez, na Filarmônica de Goiás, representando com a Filarmônica de Goiás os diversos outros teatros que ele se apresentou no Brasil, no Lincoln Center, em Nova York, né? Eu vou pôr um pedacinho, viu, Norton? Porque eu achei muito interessante esse projeto que nós vamos conversar depois, que você tocou no Lincoln Center, que foi bem no dia 11, não foi no dia 11 de setembro das Torres, mas foi no né? Pela música brasileira, né? Então, vamos ouvir um pedacinho Norton, e reparem, vou deixar só uma parte, reparem o nome das pessoas que fizeram parte desse projeto junto com o Norton. Quero cortar na frase. Agora, o que é meu foco hoje, Norton? Meu foco hoje é a beleza de outra orquestra que você fundou, né? Orquestra Sinfonia Brasil. E é o último slide que eu vou colocar antes de nós fazermos o nosso bate-papo gostoso, né? E eu vou colocar um pouquinho para todos que estão vendo, né, usufruírem da beleza que é a Orquestra Sinfonia Brasil. Vamos ter, então, por uma cabeça de Carlos Gardel, violino, o grande Daniel Guedes. Você só trabalha com gente boa, hein?
Agora, com dor no coração, tive que interromper, mas vou começar fazendo uma pergunta. 150 anos da imigração polonesa em Curitiba. Que planos você tem para essa comemoração? Olha, Clarice, nós temos um projeto muito bonito de 3 concertos, sendo que 2 de música de câmara, um com a orquestra, e trazendo algum solista da Polônia, né? E também tentando prestigiar os filhos de imigrantes, os músicos, né? E nós tivemos grandes músicos poloneses aqui que deram uma contribuição importantíssima, né? Por sinal, a família Kubala, né? O Zygmunt Kubala, que foi praticamente o pai de todos os violoncelistas aqui do Paraná e do Brasil também, né? Que ele chegou da Polônia nos anos 60, radicado no Rio, fomos colegas no Rio de Janeiro, na Sinfônica Brasileira. Ele foi casado com uma pianista, Lina Maria Lobo Kubala, que era carioca, que tinha ido estudar na Polônia. Lá se conheceram, acabaram casando e vieram para o Brasil. E tiveram 2 filhos também maravilhosos, talentos assim, a Renata, que é violinista, e o Kubalinha, que eu chamava Kubalinha, que é um rapaz maravilhoso que era violista, professor da USP, e que, infelizmente, veio a falecer agora, 2 semanas atrás. Foi assim uma coisa lamentável, tão jovem, talentoso. Inclusive, pensávamos trazê-lo para participar aqui. Mas, enfim, nós temos uma pleiade de músicos, né? Por exemplo, você mesmo vai lembrar do Surgic, da família Surgic, grande violinista que está na Alemanha há muitos anos, a Spala, em Stuttgart, os 2 irmãos, né? Ele e a irmã, que é violoncelista também. E, assim, seria interessante a gente trazer e resgatar, espero que essa Covid nos permita fazer esse projeto. Né? Norton, eu não coloquei, mas está aqui depois para a gente colocar, você regeu a Orquestra da Polônia, né, em Lublin, a cidade, a Filarmônica de Lublin. Uma belíssima sinfonia popular, né? Eu estive já algumas vezes lá, e a primeira vez foi há 20 anos atrás, justamente levando música brasileira. Levei Villa-Lobos naquela ocasião. Claro, né? Era um nome que todos conhecem na Europa, mas dessa vez eu levei Radamés Nhátali e Guerra Peixe, que para eles eram nomes desconhecidos, né? Mas foi impressionante a receptividade do público e dos próprios músicos, né? Quando ouviram essa beleza de sinfonia do Radamés, por exemplo, que é uma sinfonia que ele chamou Sinfonia Popular. Eu acho que é uma das grandes obras brasileiras que deveria estar sendo tocada por todas as orquestras, né? E no entanto, é muito raro a gente ouvir esse grande repertório, né? Eu quero lembrar aqui que o Brasil talvez tenha assim os compositores mais importantes, a música mais importante das Américas, né? Nós tivemos uma pleiade de compositores que produziram tão maciçamente que a gente não consegue imaginar, né? Um Villa-Lobos, um Camargo Guarneri, um Francisco Mignone. Mignone, por exemplo, tem quase 2.000 obras, né? O Villa-Lobos, 800 obras. O Radamés Nhátali, por exemplo, que foi assim, um divisor de águas na música brasileira, porque ele trabalhou na rádio, né? Quando chegou. Radamés era um gaúcho. Chegou no Rio nos anos 30 como pianista. E imagina que ele veio para fazer carreira de solista. E, bom, chegou lá com as dificuldades, teve que trabalhar e acabou. Era um dos músicos que também ele tocava viola, tocava cavaquinho, tocava vários instrumentos, mas era um gênio, né? O Radamés era uma coisa impressionante de musicalidade. E como ele, para sobreviver, começou a tocar no cinema mudo, inclusive tocou no Cine Odeon, depois começou a
escrever música para os músicos populares que não sabiam a escrita. E, aos poucos, ele entrou na Rádio Nacional e criou a primeira orquestra de rádio. Podemos dizer que a primeira orquestra sinfônica, né, que ele introduziu as cordas na música popular brasileira. Trabalhou junto com o Pixinguinha, mas o Pixinguinha fazia arranjos mais para conjuntos, pequenos conjuntos, sopros e cordas dedilhadas. E aí, no início, foi até um escândalo. As pessoas diziam: nossa, o Radamés querendo botar violino no samba, olha isso. Mas a genialidade do Radamés hoje é amplamente reconhecida. Ele deixou mais de 10 mil arranjos para a Rádio Nacional e o tempo das grandes estrelas do rádio, né? E, fora isso, ele escrevia música que ele gostava de chamar música de concerto. Música clássica ele chamava de música de concerto. Escreveu quase concerto para todos os instrumentos, é uma coisa impressionante. Nossa. Eu tive muita sorte, porque eu convivi com o Radamés na época que eu cheguei no Rio, então foi assim, uma coisa para mim que foi um incentivo, né, de trabalhar cada vez mais o repertório da nossa música. E lá, quando eu cheguei, não só o Radamés, mas eu convivi com todos os grandes, né? Tive essa felicidade. Era Guerra Peixe, era o Mignone, era o José Siqueira, né? O nosso Alceu Bocchino, do Paraná, que estava lá. Enfim, era, nossa, para citar alguns, né? E eu acho que o Brasil... Esse teu amor pela música brasileira, né? Não só a música de concerto, mas também a música que a gente pode considerar os clássicos, né? Tom Jobim, Pixinguinha, né? Nossa! Assim, música de qualidade, né? Música de qualidade. Você tem, no momento, você tem se dedicado bastante a compilar, organizar essa maravilha desse acervo musical que o Brasil tem, riquíssimo, né? E que tem que ter alguém que tem que valorizar, e alguém que tem que organizar, né? Porque, que eu me lembre, até pouco tempo atrás, poucas obras do Villa-Lobos a gente conseguia comprar aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Né? Então, isso já mudou, né? Também a gente tem que ver que a dificuldade, né, que o Brasil tinha, primeiro, das partituras, das músicas escritas desses compositores, que era tudo manuscrito. Era muito difícil, né, editar. Da mesma forma, gravar era mais difícil ainda, principalmente a música sinfônica, né, porque não tinha estúdios, não tinham técnicos apropriados, pessoas, né, como na Europa, que hoje a gente sabe que a pessoa que faz um curso de Tonmeister na Alemanha, né, ele tem que saber mais do que o maestro, porque ele está atrás do maestro, né? Então, uma gravação que é feita no estúdio dessas grandes empresas, né, fonográficas, como, onde vai a Filarmônica de Berlim. Então, lá tem toda uma estrutura para gravar. E no Brasil a gente nunca teve isso, né? Deve-se muito ao Alceu Bocchino, inclusive, a criação da Orquestra Sinfônica Nacional, que era da Rádio MEC na época, e lá criou-se um estúdio que hoje leva o nome de Alceu Bocchino, um estúdio onde começou-se a gravar, tem muitas obras gravadas daquela época, né? Mas, claro, que muito, vamos dizer, modestamente, se compararmos com o que havia no mundo, né? Sim. Norton, você tem um projeto que você fez que é o Ressignificando o Radamés, né? E você gostaria que eu colocasse um pouquinho de você regendo o Radamés com esse sucesso na Polônia? Eu acho que é um belo exemplo para mostrar justamente essa obra, que é fantástica, a Sinfonia Popular número 1, e também a receptividade do público, né? Que eles adoraram. Eu vou pôr, então, aqui, Norton. Opa! Vamos lá. Norton, na Polônia,
Sinfonia Popular de Radamés Inátali. Continua muita pena de tirar, mas vocês terão oportunidade depois de ouvir inteiro. Norton, você fez também teve uma homenagem, né, aos teus 70 anos. Foi. Aqui em Curitiba, né? E você... Na verdade, o que aconteceu foi que o pessoal queria que eu tocasse de qualquer maneira, porque eu, há algum tempo, por alguns problemas, eu tive 2 cirurgias nos ombros, há uns anos atrás, e isso foi me dificultando a tocar, e também, como estou me dedicando mais à regência, então as coisas foram se acalmando assim, para o lado da flauta, né? Mas aí foi a Camerata Antiqua de Curitiba, na sala ali de Santa Maria, eles me pediram, vamos fazer um programa que você toque. E aí, então, nesse programa, eu convidei uma grande amiga minha e colega, partner de muitos anos, que foi a Helena Janke, a grande cravista brasileira, que foi discípula de Carl Richter, com quem nós tocamos juntos muitos anos, né? E nós tocamos o Concerto Tríplice de Bach, com a participação do Winston, que é o Spala da Camerata, um jovem violinista aqui de Curitiba, muito talento, grande violinista. Então, se você quiser botar um pedacinho desse concerto... Vou pôr. Mas eu vou pedir o seguinte. Vocês vejam, gente, o Norton agora vai tocar a flauta e reger, né, a Camerata Antiqua. Sensacional! E eu vou pedir que vocês... Vou abrir já para perguntas, porque vocês podem... né, o que vocês tiverem vontade de saber do Norton, o que ele está fazendo agora, o que vai ser do futuro, ou qualquer pergunta que vocês queiram falar do Norton, podem escrever ou levantem as mãos, né, que aí a gente vai abrindo para vocês perguntarem e o Norton responder. Vou, então, colocar esse concerto, que é um concerto difícil, né, Norton? Por isso ele é pouco apresentado, né? Especialmente a parte de cravo, dificílimo. Então, vamos lá. 70 anos do Norton, uma flauta de ouro, hein?
Norton, enquanto eu já vou lendo aqui as perguntas que estão sendo feitas, eu citei ali a flauta de ouro, né? O Rampal, ele começou, foi ele que começou a perceber essa diferença da sonoridade entre a flauta de prata e de ouro? Não, na verdade, já vários flautistas que já vinham tentando não só o ouro, mas vários materiais, né? Começou com a prata, depois uma liga de ouro, uma liga de platina, e parece que o ouro, pela maleabilidade do metal, se deu bem para uma sonoridade, né? E começou a ficar muito popular. Embora que eu acho que não é tanto a flauta, mas é o flautista. Sim. Né? Hoje, inclusive, está voltando a moda da flauta de madeira. Então, eles estão utilizando... Alguns fazem uma coisa híbrida, usam a parte do bocal, da cabeça da flauta de madeira, outros usam a... Enfim, é uma questão de gosto, né? Mas eu acho que cada um tem que se identificar com o seu som, criar a sua sonoridade. Isso que é o mais importante. Não é importante dizer que a flauta é de ouro, de prata ou de lata. É verdade. O que importa é quem está tirando o som, né, Norton? É verdade. E você tem preferência? Você tem preferência, assim, determinada música ou isso é bobagem? Desculpa, não entendi. Assim, por exemplo, se você vai tocar a flauta numa música barroca ou numa música do século XX, você escolhe a flauta ou é a mesma flauta? Não, eu utilizo o mesmo instrumento, né? Porque também existem essas escolas dos autenticistas que querem tocar com instrumento de época, daí usa uma flauta primitiva com 5 chaves, e, enfim, é a mesma coisa que os violinistas que gostam de trocar um violino de cordas de tripa, essa coisa toda. Foi uma corrente que, alguns anos atrás, foi muito forte, mas eu acho que, hoje em dia, está se deixando um pouco de lado, porque se nós chegamos a tecnologia de fazer instrumentos magníficos, né? Eu também Por acho. que nós vamos tocar hoje com instrumentos antigos? É como se fosse um museu para mostrar como era, mas eu acho que o músico tem que se expressar com o que tiver de melhor na mão, né? Se você tem um piano Steinway, você não vai querer tocar com Fritz Dober, né? Por exemplo, né? Então, é claro, hoje a tecnologia melhorou muito, os instrumentos melhoraram muito e tem grandes luthiers fazendo instrumentos de cordas pelo mundo todo, né? É claro que ficam Stradivarius, um Guadagnini, ficaram para a história como, né, grandes instrumentos. Uhum. Principalmente os instrumentos de corda, mas os de sopro, piano, tudo, os mais modernos são melhores, né? A parte mecânica é o que eu sempre digo, né? Por exemplo, os instrumentos de sopro, a parte mecânica tem um certo desgaste. Assim como no piano também, você vai ver que o mecanismo, martelos, tudo isso, tem que estar fazendo uma manutenção. Você não vai querer um piano de 50, 100 anos atrás, como, aliás, eu tenho aqui um Bechstein maravilhoso, que foi ainda da minha mãe, passou o Henrique, passou a Milena, todo mundo estudou. O piano está aí firme. Mas você quer um instrumento moderno, melhor, né? Claro. Caiu bem certinho essa tua colocação aí do piano, da família, porque tem uma pergunta aqui de um professor maravilhoso do Solar do Rosário, né? Que fiz várias aulas com ele, que é o professor Maurício Mazur. E ele perguntou o seguinte: se a sua família tem uma história de músicos e artistas de mais de 9 gerações? Na verdade, 7 gerações para trás. 7 gerações. Na Polônia. Na Polônia. Foram grandes atores, grandes... Olha, foi uma família impressionante, porque nessa família teve vários ramos da arte, principalmente no teatro, né? Minha avó, Natália Morozovichova, foi assim uma das maiores atrizes dramáticas da Polônia.
o marido dela, que era o Henryk Morozowicz, foi um dos grandes diretores na virada do século e que revolucionou o teatro na Polônia. Depois tem um ramo da família de escultores. Então, e a música teve também cantoras de ópera lá no passado, e tal. Mas, na verdade, aqui no Brasil, quando meu pai chegou, né, o Henrique, a mamãe tocou piano, mas era amadora, né? Como todo mundo na época estudava piano, era, né, fazia parte da educação da família, né? No Brasil, a gente dizia que o Brasil foi muito tempo a pianolândia, porque todo mundo estudava piano, né? E demorou até que a gente conseguisse divulgar e evoluir em outros instrumentos e ter grandes instrumentistas brasileiros, né? Mas o piano ainda é a predominância, né? Nós tivemos uma legião de pianistas. Norton, eu vi aqui também, não sei se é possível abrir, que uma hora apareceu a telinha aqui do professor Maurício. Não sei se ele teria condições de fazer uma pergunta, além dessa que eu externei aqui para o maestro. Maurício, tá aí. Pode ele fazer o que você gostaria de saber mais? Porque eu me lembro que teu pai, quando veio para Curitiba, para o Brasil, ele veio com uma grande companhia, né, de músicos, e entre eles o maestro Toscanini. Sim, na verdade, o papai veio como coreógrafo de uma companhia Scott, que chamava, que era do Scala de Milão. Isso. E ele veio para preparar o corpo de baile no Rio de Janeiro, no Teatro Lírico, no Rio de Janeiro. Isso em 1925. Maravilha. Aí ele chegou, veio preparando, e depois, com o grupo que veio nessa turnê, veio o célebre Toscanini como violoncelista da orquestra. Ele era o Spala dos violoncelos. E o que aconteceu é que o maestro adoeceu na estreia. Eu soube que ele teve uma aquela preocupação e disse: e agora? Não tem o maestro e tal. Daí o Toscanini levantou e disse: não, deixa comigo. Pegou a batuta e aí começou. Estreou no Rio de Janeiro. Foi histórico. Sensacional. Norton, aqui nós estamos com o professor Maurício. Eu não sei se ele vai poder falar, temos outras perguntas, mas está aqui a telinha dele aqui. Não sei porque ele pode falar, Maurício. Boa noite, Clarice. Boa noite, doutora Regina. Boa noite, maestro Norton Morozowicz. Eu sou Maurício Mazur, ou Mazur, né? Sobrenome polonês. Mazur. Mazurka de Chopin, né? Mas Mazur é de origem polonesa. É o seguinte, eu gostaria que o senhor contasse também a história do pai do senhor, e claro, da família, no sentido da introdução do folclore polonês, dos grupos folclóricos, porque ele foi um grande também no sentido de congregar, né, os grupos folclóricos, porque o teatro foi introduzido por ele, mas ele está envolvido, a família está envolvida no sentido cultural da comunidade. O senhor sabe, né, o senhor como descendente, que até 1938 a nossa comunidade era bem ativa, depois que ela foi decaindo no sentido, né, da política, que houve de nacionalização, perdeu-se um pouco essa linha com a Polônia, né? Mas na década de 20 e 30, né, com a introdução do seu pai, houve um crescimento cultural muito forte na comunidade polonesa. Gostaria que você comentasse, claro, daí adentrando na família do senhor e do Henrique também, que é um grande, né, falecido já o seu irmão, né, também um grande compositor também. Compositor. Na verdade, o papai, quando veio nessa excursão, eles, além de fazerem uma estreia no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, eles depois seguiram para a Argentina, né? Estiveram em Buenos Aires, Montevidéu, e, na volta, ele passou por Curitiba, porque ele já tinha ouvido falar em Curitiba, da colônia polonesa, e aí ele passou por aqui para conhecer, já tinha algum conhecido, amigos deles aqui, e foi
quando ele se encantou pela cidade, viu que tinha um grupo de teatro amador já trabalhando, né? E acabou que, naquele ano, ele ainda tinha compromissos na Europa, ele voltou, e, no ano seguinte, ele veio para Curitiba, inclusive com um contrato do governo polonês para orientar um pouco o teatro. Começou a primeira escola de dança e também começou o grupo folclórico do Paraná. Começou esse grupo polonês, que hoje tem 2 ou 3 na cidade. Então, tudo que foi a arte coreográfica, o balé em si, tudo que começou foi com o Tadeu Morozovich aqui naquela época. Maravilha. Você sabe, Norton, eu vou interromper só um pouquinho para falar o seguinte. O Solar do Rosário é uma grande confraria, né? E nós temos aqui o professor Maurício Mazur, né? Que vai fazer uma aula aberta no dia 24 de maio, falando... 24 de junho. Junho? Me colocaram aqui... 24 de junho, uma aula aberta, comentando dos 150 anos da imigração polonesa, né? Um convite a todos que estão aqui assistindo. E eu queria também que você falasse mais o que nós vamos fazer no auditório esse ano dos 150 anos da imigração polonesa, Norton. Bem, só abrindo um parênteses, já que tem um Mazur aí, né? Eu não sei se ele sabe que o seu xará, o grande maestro Kurt Mazur, né? Sim. Ele era, na verdade, ele é alemão, mas ele silesiano, passou né? a infância na parte que, justamente ali da Silésia, onde ora era Alemanha, ora era Polônia, né? Então, ele realmente é alemão, mas ele estudou nessa parte em Wrocław, sim, na cidade de Wrocław, que depois passou a ser Breslau pela Alemanha, quando a Alemanha tomou. Hoje retornou à Polônia, né? Aliás, é uma das cidades maravilhosas, que eles chamam da Veneza polonesa, cheia de canais. Nós estivemos lá, uma maravilha. E o Kurt Mazur estudou em Wrocław, então toda essa parte, a parte de música, né? Aliás, na Polônia a gente fica abismado, porque eu digo que é um país, se a gente considerar que é um pouquinho maior que o estado do Paraná, e hoje tem 70 universidades, e cada cidadezinha tem a sua orquestra própria, a sua ópera própria, o balé. A cultura é uma coisa tão impressionante que a gente fica assim abismado, né? É como se você estivesse aqui, vai ali em São José dos Pinhais, já tem o seu teatro com a sua orquestra, vai ali para Contenda, para lá, para cada cidadezinha de 50 quilômetros, tem vida própria. E música de excelente qualidade, né? Escolas de música, músicos de primeiríssima. Isso é uma coisa impressionante. Maestro, Clarice, posso fazer uma pergunta só para completar? Né? Claro, imagina! Então, já que ele tocou nessa questão dos 150 anos das músicas, né, polonesa, eu poderia até comentar com o maestro o grande compositor polonês Wojciech Kilar. Esses tempos eu estava pesquisando, ele uma obra, Êxodos, espetacular, uma coisa que um brasileiro tinha que ouvir. O Kilar está, vamos dizer, para o Ennio Morricone da Itália, né? Ele escreveu música para cinema, sim, muita música, né? Uma coisa impressionante e lindas, né? E trabalhou com os grandes diretores, com Andrzej Wajda, com todos esses grandes, depois também em Hollywood. Então, ele tem... Eu pretendia até trazer um pouco fazer uma amostra dessa música dele, né? Uhum. É um grande compositor. Agora, a Polônia tem compositores, né? Se você for imaginar, desde o século passado, do século XVIII. Bom, sim, falando Chopin, que é assim o grande nome da Polônia, né? Mas a Polônia teve também compositores no início do século que foram referências mundiais, como Lutosławski, Penderecki, então, figuras assim que, né, influenciaram a música do mundo todo e reconhecidos, né?
a todos os níveis, mas lá dentro assim, tem inúmeros compositores que a gente nem ouve falar aqui, né? Porque são muitos. Norton, você sabe que eu estou lendo aqui as outras perguntas, viu, Maurício? À vontade, Clarice. Tá, mas muito obrigado. Então, fica aqui o convite, né, para o dia 24 de junho, né, na tua aula aberta, né? Estarei presente com o maior prazer. Aqui, Norton, tem uma pergunta. Você está falando dessa beleza que é e da cultura polonesa, né? Como você vê o futuro da música clássica no Brasil, né? E o futuro da música clássica no Brasil pós-pandemia? Como é que você pensa que vai acontecer, Norton? Olha, este é um assunto realmente muito difícil de prever, né? Porque eu acho que, de um modo geral, na minha visão, eu acho que o mundo vai mudar, já mudou, e nós nunca mais vamos viver aquele mundo que nós vivíamos antes da pandemia. Em parte disso, a gente já sentiu desde o mencionado 11 de setembro, né? Que ali o mundo já deu uma guinada. E daqui para frente, com a tecnologia e com tudo isso que tem acontecido, a gente fica muito preocupado. O que será, o que vai acontecer da nossa vida de músico, né? Da sobrevivência, principalmente aqui no Brasil, atualmente, que a gente vê muitos músicos passando extrema dificuldade, né, com essa questão da pandemia, e com a falta de políticas culturais. Nós estamos, talvez, num dos piores momentos, atravessando assim uma fase dificílima. Então, eu sou um pouco pessimista nesse sentido de ver o que vai acontecer com a nossa música, com os nossos músicos, com novas gerações de músicos que se dedicam a estudar instrumentos, né? E depois vão tocar aonde e para quem? É uma grande pergunta. A pergunta veio do Rubens Miranda, tá? E aí tem uma outra pergunta que também do Rubens Miranda, que diz o seguinte: você acha que existe algum descaso relacionado às partituras e composições brasileiras em relação, por exemplo, a tantas composições de tango disponíveis na Argentina? Eu não entendi bem a pergunta no sentido do descaso. Talvez por não ter tanta... acho que aí nós temos hoje tem muita obra brasileira já impressa e tudo. Tem um resgate. Você está fazendo também esse resgate da parte visual e de gravação, né, Norton? Tem, mas, por exemplo, a Academia Brasileira de Música hoje tem um banco de partituras, né, que está disponível, né, aluga material para as grandes orquestras. Sim. Agora, um dos grandes problemas é esse, que no Brasil a gente conta muito pouco com o direito autoral, quase nenhum. O Henrique, meu irmão, é que dizia que o compositor brasileiro, na verdade, ele não consegue viver da composição, né? Todo compositor aqui, ou ele é professor, ou ele é instrumentista, mas é raríssimo caso alguém que possa viver da sua música, né? Como foi um Tom Jobim, que, por exemplo, tocado no mundo inteiro, então tem direitos autorais, recebe, né? Mas o compositor tem muita dificuldade. Agora, em parte também isso vem de uma política pública, que as nossas orquestras, que são muito poucas no Brasil, se a gente for ver pelo tamanho do país, né? E com os parcos recursos que essas orquestras têm. A primeira coisa que se vai numa orquestra do interior, se quer tocar uma obra brasileira, eu vivo propondo: mas nós não temos dinheiro para alugar o material ou para comprar o material. Então, o Brasil vive do xerox ainda, no tempo que a pessoa, né, ia lá, tirava um xerox, pegava uma partitura,
tudo, vamos dizer, ilegalmente, porque o pobre do compositor não ganha nada com isso, né? Então, esse é um dos grandes problemas. E a falta dessas políticas públicas que hoje em dia, sobretudo, a gente sente uma necessidade, inclusive estamos sofrendo com problemas da lei, a antiga lei Rouanet, hoje a lei federal, que nesse momento está lá meio desmilinguida, não tem ninguém trabalhando, pouca gente trabalhando nisso, projetos que estão parados. Claro que a pandemia agravou, né, consideravelmente essa situação, mas era uma das grandes salvações da lavoura, né, para nós na cultura. Quanta coisa essa lei federal, a lei Rouanet, que hoje é lei federal, ajuda, né? Sim. Tem ajudado. Não, grandes instituições, orquestras, todas, porque a gente sabe que, por exemplo, jamais uma orquestra sinfônica ela vai produzir, vai dar lucro, vai ser autossustentável, por exemplo, se for viver somente da bilheteria, né? É impossível. Então, mas isso é no mundo inteiro. Então, tem que ter uma política de apoio, porque é uma coisa importante. Nós sabemos que a música é, hoje, uma das atividades mais importantes para o ser humano, na comunicação do ser humano, é a música. A música é universal, a música, você está aqui, você está na China, você está no Japão, todo mundo fala a mesma linguagem, todo mundo pode tocar essa música, né? E entender. Claro. Aliás, é impressionante notar o quanto o Oriente, nos últimos anos, vem absorvendo a nossa cultura. Hoje, o maior consumidor de música é a Coreia, é o Japão e a China. As grandes salas de concertos, as grandes orquestras, os grandes artistas estão lá. É verdade. É claro que isso também reflete a questão econômica, né? Mas você veja que pena, né? A gente tem que ter, esperamos ter uma luz no fim do túnel, né? De tudo isso, né? É verdade. Nós temos aqui uma pergunta do Rafael Mata, perguntando assim: qual foi a pesquisa que você fez, já que nós estamos falando de partituras e vamos supor, de compositores e até arranjos, que você fez e faz para a Sinfonia Brasil, para a tua orquestra? Na verdade, eu há mais de 40 anos, como falei, desde que fui para o Rio de Janeiro e convivi com todos esses compositores, eu aprendi a gostar e respeitar a nossa música. E eu sempre, tanto quanto intérprete, né, nos meus concertos e recitais, eu sempre fazia questão de tocar uma parte com a nossa música, com compositores brasileiros, né? Claro, já tendo o irmão compositor, nós tínhamos o duo, né, o duo Morozovich, que estreou lá nos anos 60. Maravilhoso! Eu tenho CDs, maravilhoso. Então, tive também oportunidade de convívio com esses compositores, muitos deles me dedicaram obras, por exemplo, Camargo Guarneri, já no fim da vida, escreveu uma peça belíssima que me dedicou. O Francisco Mignone me entregou as suas valsas de esquina, que ele fez uma transcrição para flauta e cordas, que eu gravei. Então, tudo isso eu fui gravando e fui tocando esse contato com os compositores, né? E Radamés, então, fiz várias estreias, primeiras audições. E também, para mim, sempre gostei de fazer música, né? Para mim, a música sempre foi tudo. Então, eu tive a oportunidade de fazer muita música de câmara, tocar com vários colegas, com vários instrumentos diferentes, com piano, com violão, com violoncelo, com quinteto de sopros, com trio de sopros. E tudo isso, então, motivava a gente sempre tocar a nossa música, porque ela é riquíssima, né? É rica, a nossa música é rica. É riquíssima. Eu acho assim que o teu trabalho de não só de recuperar, mas de executar bastante a música brasileira para os brasileiros e a música brasileira no exterior é sensacional, Norton. Porque você veja o impacto que você comentou, né, da Polônia ali, né? Como eles
gostaram, a gente viu os músicos assim, meio que se mexendo com aquele ritmo diferente, a riqueza da melódica, né? Então, acho assim que Nós temos uma pergunta aqui de uma outra professora do Solar, a Pauline, que é professora de música, de piano, sabe, Norton? Como não? E a Pauline, ela fez uma apresentação lá nesse auditório que nós estivemos visitando essa semana, muito interessante, sobre a Fanny Mendelssohn. Ela falava sobre a Fanny Mendelssohn, dela sentava e tocava. E ela perguntou uma coisa, mas acho que a gente não vai saber responder, porque nós vivenciamos isso essa semana. Se você sabia que tinha um piano que foi do teu irmão Henrique, que está lá, se você sabe a história do piano. Nós tivemos, Pauline, lá, tiramos uma foto no piano, nós tapamos o piano. Não tão juntinho do piano, que o piano ficou para trás. Mas foi muito emocionante o carinho com que o Norton se aproximou do piano, o carinho com que ele abriu esse piano, e o carinho que você tem com tudo que é relacionado à música, ao Henrique, né? Esse grande compositor, né? Que foi teu irmão. Né? Quanta coisa a gente cantou dele, Norton, quantas músicas nós vivenciamos, né? Com o Henrique, mesmo jeitinho assim, ao mesmo tempo leve, mas preciso e exigente. Né? Ele tinha esse jeitinho de ser assim, o Henrique. Grande. E principalmente o Henrique, ele tinha uma particularidade, ele adorava a voz humana. Então, a sua obra, a grande parte da obra do Henrique, foi escrito para canto, né? E para corais. Ele realmente adorava corais. Ele tem mais de 80 obras corais, né? Que, por sinal, foi feito um livro, inclusive a Glacy compilou isso tudo, fez um trabalho maravilhoso. Eu nem sei se você tem esse livro. Eu vou levar... Nesse momento que você acabou de falar, acabo de ter esse livro. Né? Você vai me dar esse livro. Claro. Mas, Norton... Foi feita uma compilação só das obras corais dele. Isso foi mandado para todos os corais do Brasil. E, aliás, o Henrique foi editado muito na Bélgica, né? Tem uma editora belga que editou várias obras dele, nos Estados Unidos também. E hoje tem algumas peças de canto que, assim, aqui no Brasil, todo coral canta. É impressionante. Pingos d'Água, Primavera, tem tanta coisa assim que entrou no repertório mesmo brasileiro de canto. Né? Que beleza. Nós, com o Padre Penalva, tivemos a oportunidade, né, e o prazer e a honra de cantar muita coisa do Henrique. Mas eu separei uma coisa do Henrique, acho que você nem sabe. A suíte do vinho, em Vino Veritas. Maravilhosa. Quer escutar? Sim. Mostrar para as pessoas? Eu posso depois contar a história disso. Tá, então eu vou pôr ali, vamos ver, em Vino Veritas. Eu achei ótima. Eu acho que ela está mais adiante aqui, vou ter que pular um pouquinho, mas eu chego ali. Aqui não é aqui. É aqui. Essa aí. Aí. Opa, Glacy. Mais um para trás. Desculpe, a minha vontade é tão grande de acertar que erro aqui. Cheguei. Vamos lá. Thank you.
interromper, mas depois vocês têm a oportunidade de ouvir inteiro. Conta a história do Enviro Veritas para nós. Eu vou ter que contar, porque é uma história muito interessante. Eu acho que as pessoas vão gostar. Na verdade, assim, o Henrique era um bom apreciador de vinho também, né? Como nós todos gostamos de um bom vinho. E teve um período que nós moramos em Londrina, e lá tinha um grande médico, Dr. Luiz Parellada, um médico espanhol, um homem cultíssimo que foi presidente da Associação dos Amigos do Festival, das orquestras, do tempo que eu dirigia a orquestra lá. E então nós estávamos sempre reunidos para tomar um bom vinho e tal. E o Henrique teve a ideia, então, de fazer uma suíte de vinhos. Cada movimento é um vinho, é o Cabernet, é o Merlot, Vou o Bardolino. Né? Eu vou gostar dessa suíte. Essa suíte é interessante. E aí o mais interessante de tudo isso, que isso acho que foi no início dos anos 90, por aí, não me lembro agora, mas o Henrique tem um filho, Alexis, que é um grande designer. Inclusive, nessa época, ele estava fazendo mestrado em São Francisco, numa das universidades lá famosas nessa área do design. E, por algum motivo, ele levou algumas partituras do Henrique, conheceu lá umas pessoas, ele também sempre apreciou muito a música, ele frequentava o ambiente musical, e acabou conhecendo uma regente de coro que pediu algumas músicas do Henrique. E aí, entre elas, ele disse, olha, o pai acabou de escrever essa suíte de vinhos. Bom, o pessoal ficou doido, porque lá em São Francisco tem o Napa Valley, a terra do vinho, né? Sim. E aí, não sei bem como foi, essa regente levou para o coro e conseguiu que o grande produtor de vinho, Roberto Mondavi, da Califórnia, patrocinasse a vinda do Henrique para fazer a estreia dessa obra lá na Califórnia, na Napa Valley, né? Que sensacional! E a coisa mais interessante é que, quando ele chegou lá, eles reuniram ali, só nessa região de São Francisco, tinha, não sei, uma infinidade lá, uns 20 coros. E eles reuniram uns 4, 5 coros, no dia que o Henrique chegou lá para ensaiar, e aí apresentaram 4, 5 músicas que eles já tinham, já cantavam Henrique de Curitiba. Ele ficou surpreso com isso. Emocionado, né? Inclusive, no concerto mesmo, pediram que ele regesse o Aleluia, Paz na Terra, que é uma obra também de referência dele, que todos os coros cantam, e juntaram, então, aqueles 5 coros importantes, e ele foi homenageado, regeu. Foi uma das grandes felicidades que ele teve no fim da vida. Que alegria saber disso, Norton. Temos aqui mais uma pergunta, aliás, várias perguntas. Até se desculpa, Norton, às vezes dá uma interrompida assim, mas é que eu fico Sim, um olho claro. você e um olho aqui nos que estão nos assistindo, tanta né? coisa, né, para comentar. É o Alisson Possebon, até que ele pergunta o seguinte, a pergunta, eu vou ler até porque ela é longa. A tecnologia pode democratizar o acesso a instrumentos, professores e conteúdos. Podemos viver uma nova onda de formas de expressão musical e artística pós-pandemia, inclusive com inteligência artificial? Ou, ao contrário, no seu ponto de vista? Ou seja, uma degradação de percepção musical do ser humano e uma onda de monocultura em massa. Que pergunta! Hein, Alisson? Mas é uma pergunta que nos leva a uma reflexão mais profunda. Porque, naturalmente, a tecnologia, por um lado, tem nos auxiliado muito. Por exemplo, hoje existem programas de computador que você toca a música no teclado, ele já escreve. O vice-versa também. Você põe a partitura, ele lê e toca, né? Então, você pode, com isso, muitas vezes tem compositor que está
fazendo uma obra e quer ver como soa, ele coloca lá o seu teclado MIDI e hoje tem a coisa está tão avançada que ele já tem os sons ampliados dos instrumentos, então já está muito próximo, né? Antigamente era aquele som muito rudimentar de um tecladinho tocando, mas tem teclados hoje que tem um som ampliado, por exemplo, do Bösendorf, e ele faz o som do piano Bösendorf. Ele vai lá, consegue samplear o órgão da Catedral de Notre-Dame e você consegue ouvir muito próximo isso, né? Então, essa é uma situação para você pensar que você tem uma tecnologia a seu serviço. Você pode escrever música, você, com facilidade, hoje pode editar essa música, né? Hoje, quase os jovens, todos já estão nessa tecnologia, já dominam isso. Para a gente é mais difícil, os compositores mais velhos ainda gostam de escrever à mão, mas tem muita gente que já se utiliza dessa tecnologia, ele escreve no computador, já imprime, já dá a parte e a pessoa já sai tocando. Então, isso é muito fácil. Agora, também tem o problema vamos dizer, da execução. O computador limitou a atuação de músicos, né? Hoje, por exemplo, um músico com um teclado, ele tem acopla o sistema, tem a bateria, já tem o contrabaixo, ele vai e faz a festa sozinho, ele não precisa contratar 4, 5 músicos. Então, isso, aos poucos, vai tirando o lugar desses profissionais, né? E é claro que, com a época que nós vivemos, a pandemia, a situação econômica, né, do país, e daqui para frente não sabemos o que advirá, vai ser cada vez mais difícil para o músico, né? A sobrevivência do músico. E eu acho que esse trabalho coletivo de orquestra, que nada supera, né, do que uma orquestra ao vivo tocando, do que aquela comunhão com o público ao vivo. Mas a tecnologia tem trazido, você veja as grandes orquestras como a Filarmônica de Berlim, hoje você assina, você tem uma assinatura, você tem uma boa aparelhagem de casa, um bom home theater em casa, você consegue ouvir bastante bem, né? O que também, em parte, nas grandes cidades, com os problemas de trânsito, de locomoção, de segurança. Por exemplo, hoje você vai no Municipal do Rio de Janeiro, você vai pensar 10 vezes antes de ir para lá, porque é um perigo o entorno, a falta da segurança. Então, isso tudo está influenciando a Sala Cecília Meirelles. Né? Eu acho, Norton, eu concordo 100% com você, dessa facilidade, né? Que quem tem a possibilidade de ter um bom equipamento, sim, mas o calor humano, claro, é insubstituível. Aquela troca daquele momento, porque a música, naquele dia, o intérprete, a orquestra, o maestro toca de um jeito, essa troca tem um valor imensurável. Sim, não tem o que substituir. Não tem como. Não tem como. Aliás, eu sempre Sim. digo que a música é a mais abstrata das artes. Para mim, a música é totalmente abstrata. Por quê? A música está no papel. O compositor, sim, ele pensou, ele passou aquelas notinhas, mas aquilo é um código que precisa ser decodificado. O que precisa? Precisa do intérprete. O leigo, ele vê aquela música no papel, não significa nada para ele. Já o artista plástico, ele faz o quadro, pinta, e aquele quadro vai ficar ali, ad eterno. Você pode voltar lá, ver N vezes. A música só vai acontecer naquele dia, naquela hora, naquele instante, e quem está ali vai compartilhar, quem viu, viu, quem não viu, nunca mais verá. Não é verdade? É verdade, Norton. Norton, você sabe que eu não sei, que estou vendo aqui o nosso tempo, que nós já exploramos com muito prazer o tempo, mas você falando de ouvir música, né? E
de segurança, eu quero falar duas coisas. Primeiro que o dia que começar, né, passar a pandemia, que a gente espere que logo, né, comece, o auditório Regina Casino é 100% seguro, porque a pessoa chega, estaciona, desce, sobe no elevador, está dentro do auditório, né? É uma maravilha. Eu disse, isso é o maior presente que essa cidade recebeu, né? Esse auditório. E uma coisa que eu queria depois deixar que a Regina encerre, mas da minha parte, passar primeiro a agradecer a todos aqui que tem mais perguntas. Obrigado, Norton, foi maravilhoso, Norton, muito obrigado. Né? Todo mundo querendo você de volta, quando é que você vai voltar, né? Como é que está a tua vida agora, nessa época, com essa musicalidade toda? Responda menos essa aí, Norton. Como é que está a tua vida? É difícil. Olha, estamos ano e pouco fechados em casa e, claro, a gente quer fazer música e a música, o que nós acabamos de falar, a música é a maior forma de se comunicar com as pessoas, de ter o contato do público, dar e receber, na verdade, né? E a gente sente falta demais de fazer música. Eu tenho ficado horas restaurando essas fitas, com isso me deu assim esse tempo, essa oportunidade de resgatar muita coisa que eu estou fazendo. E com isso tenho me ocupado também, porque não é fácil, a gente, né, sente essa necessidade de fazer música. Pois quando a gente escuta, né, a música, né, feita pelo Norton, né, seja em flauta, seja regendo, né, a gente sente carregado assim, de uma onda de amor muito grande, né? A gente percebe na regência do Norton, e quando ele faz música de qualquer forma, né, que tem uma unidade sonora, né? Tem uma afinação, uma direção clara, objetiva e leve, né? Você rege com a mesma precisão necessária, mas você traz com o teu talento e com a tua generosidade muito envolvimento, né? Então a gente se sente abraçado por essa música e através desse teu trabalho tão sério, né, que você tem na tua trajetória de vida, Norton, do qual hoje foi só assim uma gotinha de todo mundo que você tem para nos dizer, para nos transmitir, nos encantar, né? Com o teu jeito gostoso de falar, com a tua forma simples de ser, viu? E leve, mas isso tudo nos traz uma coisa muito importante, que é a felicidade. Você nos transmite felicidade. Então, uma paz, assim, um agradecimento assim, do fundo do coração por essa conversa, por agradecer a tua disponibilidade e esperamos logo, mas logo, quem sabe ainda esse ano, te ouvir, né? No auditório Regina Casino. Se Deus quiser, se Deus quiser. Eu acho que nós estamos assim torcendo para que o segundo semestre já possamos fazer uma música presencial, com público, mesmo que reduzido. Eu acho que isso vai ser fundamental. E, claro, Dona Regina, agora com esse auditório, vai nos proporcionar e trazer para a cidade essa possibilidade. Acho que isso é importante. Última coisa que eu vou dizer, está escrito aqui: queremos você no palco o quanto antes, né, Regina? Verdade, Clarice. Eu estou sem palavras. Foi um encontro tão bom, perguntas tão boas. Nossa grande confraria, que gosta tanto de arte, de cultura presente. As pessoas que compareceram, a minha querida Clarice, que conhece Norton, como diz ele, desde menina, ainda é menina ela, né, Norton? É verdade. Mas ela trouxe Glaci, pianista, e Norton Morozovski para a nossa convivência. E, doravante, nós não queremos mais deixá-los. Vocês fazem parte dessa nossa enorme confraria. Vai ser um grande prazer.
uma alegria também. Pauline, nossa professora de piano, que se manifestou, também é de origem polonesa. Professor Maurício Mazur, ontem mesmo, na aula de história, falava sobre a parte da história da Rússia e entrava na Polônia e saía da Polônia. O professor Maurício Mazur vai e volta, ele está na Polônia também, ele vai dar essa aula sobre os 150 anos, ele vai escrever um livro, mais um sobre toda essa herança polonesa que nós temos aqui. Enfim, eu sinto, se eu não falei algum dos professores que estão presentes, me perdoe, mas toda essa... Gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente, na primeira oportunidade. Teremos oportunidade. E ontem mesmo, na aula de questões de arte contemporânea, o meu marido chegou aqui e acabou e disse, Norton, informalmente, João Casilo, que foi quem fez o teatro, ele está dizendo que já almoçou com você numa ocasião e realmente ficou eternamente fã. Ele acabou de me dizer isso. Olha, que coisa boa! Bom, e você falou também aí da Bélgica, que sempre nós estamos mais, como ele é cônsul da Bélgica, nós estamos ligados. Então, eu também fiquei muito surpreso, que eu não sabia que ele era cônsul honorário da Bélgica. Honorário, Então, nós temos muito o que conversar num segundo encontro, num terceiro, num quarto encontro. Mas ontem, numa aula também de questões de arte contemporânea, você citou aí as artes plásticas e a música, e foi exatamente... As artes plásticas também sentem uma certa inveja da música, porque falamos da época romântica, que os artistas diziam que a pintura quer chegar aonde a música já é. Eles diziam, os artistas. Então, tudo isso é uma questão que temos muito debate, muitas histórias, muita conversa, e eu só quero dizer, então, muito obrigada a todos. Eu também agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz de estar aqui e espero que a gente realmente continue. Se Deus quiser. Olha, antes de encerrar, obrigado. Eu só queria dizer, primeiro, um beijo para todos, um beijo, Regina, né, querida, um beijo, Norton, Glaci também, dá um grande beijo para ela. Vou falar o próximo convidado do mês de junho. É o premiadíssimo pianista curitibano Stefan Jacek. Yes. Sim. É o próximo convidado em junho. Aguardo todos vocês. Tenham uma ótima noite. Muito obrigada por participar conosco desse bate-papo tão gostoso com essa especial pessoa que é o Norton Morozovich. Abraço a todos e todos que nos ouviram. Muito obrigado. Beijo.